Sou. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre óleos essenciais. Para quem está começando, para quem acabou de adquirir os seus óleos, o kit, enfim. A gente vai falar dos óleos mais importantes, que a gente mais usa no dia a dia, tá? E de uma maneira bem gostosa, de uma maneira bem tranquila, para que vocês aprendam e consigam compartilhar. Meu nome é Duda, sou casada com o Rubinho, tenho o Cauã, um filho maravilhoso, ele tem 8 anos. Nós somos Diamonds, fundadores da Duterra. E só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha história, eu conheci a Duterra lá nos Estados Unidos. Eu sou formada em nutrição, fui para lá para fazer uma pós em fitoterapia ortomolecular, acabei me apaixonando pelos óleos essenciais, acabei estudando aromaterapia e hoje eu tenho um orgulho enorme de ser consultora da Duterra, tá? E tá compartilhando tudo que eu aprendi com os meus clientes, com o pessoal da minha equipe, com vocês que estão aqui hoje com a gente, querendo aprender, querendo conhecer e sabendo como que a gente começa a usar, quais os óleos que a gente vai usar primeiro. Então, eu conheci a Duterra há 4 anos atrás, a Duterra não estava no Brasil ainda, a gente realmente se apaixonou pelos benefícios, pela forma de cuidado e pelo modelo de trabalho. Tá? Hoje a gente não vai falar muito de trabalho, mas saiba que você também, que é um apaixonado por óleos essenciais, que está cuidando da sua família, também pode virar um compartilhador, que é um consultor do bem-estar, assim como eu, assim como várias pessoas que estão aqui hoje com a gente. Então, eu vou começar a falar para vocês, hoje o meu intuito é como que a gente conversa com alguém sobre óleos essenciais, como que a gente introduz o assunto. Eu vou fazer uma simulação, como se você fosse meu amigo, estivesse aqui comigo e a gente estivesse conversando sobre óleos essenciais, para vocês verem que quanto mais você escuta quem está conversando com você, ele vai te falar tudo que ele precisa. Então, fica fácil da gente ir indicando os óleos. É claro que para você utilizar ou mesmo compartilhar os óleos, é muito importante que você saiba um pouco sobre cada óleo essencial, sobre cada planta, porque isso vai facilitar muito na hora de você indicar. E muitos dos óleos que eu vou falar aqui, vocês vão perceber que ele tem a mesma, que às vezes o mesmo óleo tem funções diferentes no nosso organismo e que, de repente, dependendo da combinação, a gente pode potencializar ou a gente pode usar de maneiras diferentes, tá? Então, só para você ter uma ideia, se você nunca ouviu falar de óleos essenciais, de onde surgiu, do que é feito o óleo essencial, né? Os óleos essenciais, eles são constituídos da matéria-prima da natureza, das flores, das árvores, da casca, da raiz, né? Então, a gente tem óleos essenciais que podem ser extraídos de diversas partes da planta. E o que acontece? Na natureza, quando uma planta, uma flor, ela se sente ameaçada por uma largata, ou mesmo se ela precisa atrair uma abelha para polinizar, ou se uma formiguinha machucou aquela planta e ela precisa cicatrizar, ou até mesmo uma ameaça sazonal, temperaturas elevadas, chuvas, geadas, tudo isso produz na planta, ela estimula o sistema imunológico dela para defender ou até mesmo para se reproduzir, tá? Então, o nosso corpo é muito compatível com a natureza, por isso que a gente tem uma familiaridade, o nosso corpo assimila muito bem os óleos essenciais. Por quê? Nós somos constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como as plantas. Então, a gente tem muita facilidade de absorver esses componentes, né? E o corpo ter o que a gente pode dizer que não tem tantos efeitos colaterais, assim como o medicamento. Por quê? Na indústria farmacêutica, o que essa grande indústria faz? Ela pega aquele composto, por exemplo, que está na lavanda, que a gente tem ali o acetato de linalina, o linalol, que são 2 substâncias majoritárias, na verdade, os óleos essenciais, vocês vão perceber que eles têm várias substâncias, vários compostos bioquímicos dentro de um vidrinho. E tem alguns que vão ter em maior quantidade. A indústria farmacêutica pega um composto desse, isola e faz o medicamento. Então,
Qual que é a vantagem da gente usar o óleo essencial? Às vezes você vai usar a lavanda porque você escutou que a lavanda relaxa, que a lavanda te ajuda a dormir melhor. E aí você começa a usar lavanda e fala assim, nossa, engraçado, mas eu achei que a minha respiração melhorou. Eu achei que, sei lá, a minha sinusite diminuiu. Porque o corpo começa a absorver as outras substâncias que estão nesse composto e vai equilibrando, a gente vai entrando em homeostase, né? Esse equilíbrio do nosso corpo. Então, por que que o óleo essencial não tem efeito colateral como medicamento? Porque são ali, está reunido várias substâncias e com isso o nosso corpo absorve e de uma forma inteligente o que ele precisa, tá? Então, só para vocês entenderem, quem nunca ouviu falar de óleo essencial, não é modinha, é algo que já existe há milhões de anos, né? Se você for pegar relatos históricos, as pessoas já usavam os óleos essenciais para embalsamar, para conservar os cadáveres, né, nas pirâmides. Tem relatos que Cleópatra já usava para se embelezar, para cuidar da pele, dos cabelos. Na Bíblia, a gente tem relatos de vários óleos essenciais, tem alguns principais que vocês já ouviram falar, que é o frankincenso, que é o incenso, que foi um dos presentes que os reis magos deram a Jesus Cristo, mas a gente ouve também falar da canela, a gente ouve falar de algumas árvores, como ciprestes, né? Enfim, o alecrim, que é tão usado, a mirra, que foi também um dos presentes dos reis magos para Jesus Cristo, né? Então, a gente tem ali vários relatos de óleos essenciais na nossa história, e nesses anos todos. Sem falar que os conceitos dos nossos avós, dos nossos ancestrais, eles também utilizavam as plantas como medicamento. Então, a gente tinha as macerações, a gente tinha os chás, né? A avó sempre falava, gente, tá com tosse, um chazinho de gengibre, má digestão, um hortelã-pimenta, né? O peppermint, um chazinho de menta. Quando a gente estava gripado, congestionado, a avó fala, vamos fazer a respiração por caneca, aquela aguinha quentinha, ela pingava um olhinho, umas folhinhas de eucalipto, umas folhinhas de alecrim, ou mesmo o hortelã, e você inalava aquele chazinho. Então, isso nós fomos perdendo ao longo dos anos. E a aromaterapia nada mais é do que um resgate desse conhecimento que a gente tem dos nossos ancestrais, e agora de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples da gente utilizar. Lembrando que aqui a planta ela está totalmente concentrada. Então, uma gota é muito concentrada, equivale a mais ou menos 20 xícaras de chá. Se você pegar o hortelã-pimenta, que é um óleo que rapidamente o seu amigo ali, você pinga uma gotinha na palma da mão, rapidamente desobstrui as vias aéreas, melhora a oxigenação do cérebro, né? Então, assim, é um óleo que eu gosto muito de começar um bate-papo pingando uma gotinha. E como que a gente faz? Pinga uma gotinha na palma da mão, e aí a gente pode fazer essa inalação direta. Olha só que interessante. Faz uma concha. Quem tem o óleo essencial aí pode também fazer a mesma coisa. Quem está com um amigo hoje, conversando aqui com a gente, assistindo esse bate-papo, pega o seu óleo essencial, pinga na mão aí da amiga e vamos fazer uma inalação, porque isso também, quando você inala o peppermint, ele oxigeniza o cérebro, te dá clareza mental, te dá mais ânimo, mais disposição, abre os pulmões, né? Então, e é muito bom para a gente começar o dia, para a gente começar um estudo, para a gente que está cansado depois do almoço, dá aquela sonolência, então o hortelã-pimenta, ele te deixa mais desperto, ele te dá aquela disposição. E um dos relatos que as pessoas hoje mais falam com a gente é isso, a falta de disposição, o cansaço, o estresse. Então, nós vamos abordar todos esses temas. Então, bem-vindo, hortelã-pimenta, aí para a gente começar o nosso bate-papo, todo mundo inalando, quem tiver, ó. E é muito importante uma inalação profunda, tá? Eu sempre gosto de explicar para as pessoas que a gente deve inalar umas 6, 7, até umas 10 vezes profundamente, para você aproveitar bem o produto. O hortelã, a gente pode também passar aqui na nuca, vai dar uma sensação de relaxamento, de frescor, né? Ele traz essa sensação de frio para refrescar o nosso corpo. Não é à toa que a gente também pode utilizar para baixar uma febre.
Se for em criança, você associa com a lavanda, tá? Para não dar essa sensibilidade de resfriamento tão grande, porque crianças às vezes têm essa sensibilidade muito aflorada. E para isso, todas as vezes que a gente utilizar em pele, principalmente em criança, a gente vai utilizar diluído no óleo de coco. Então, é muito importante a gente ter veículos carreadores, que são os óleos vegetais, tá? Por que, Duda, que a gente não vai usar o óleo puro na pele? Porque o óleo é volátil, por isso que a gente inala e ele vai entrar em contato com as nossas células. A gente tem um sistema límbico aqui, então rapidamente ele vai estar em contato com as nossas memórias olfativas e ele evapora muito rápido. Então, em contato com a nossa pele, ele pode também trazer uma sensibilidade, né? Então, a gente usa o óleo carreador para aumentar a absorção, diminuir a sensibilidade e você vai aproveitar muito mais o produto, porque ele vai estar entrando, penetrando na sua corrente sanguínea, na sua pele mais rapidamente, tá? Então, a inalação direta a gente pode fazer dessa maneira. Eu quero ensinar uma outra forma de vocês também fazerem alguns tratamentos pontuais, principalmente relacionada à parte olfativa, e fica a dica também para quem perdeu o olfato. Você vai pegar um vidrinho vazio de óleo essencial e a gente vai colocar um chumaçozinho de algodão. Eu peguei até um algodão meu desses de tirar maquiagem, que fica outra dica aqui que eu vou dar. Hoje eu vou dar várias dicas. Esse mesmo algodãozinho que a gente retira a maquiagem com óleo de coco, tá? A gente pode fazer um demaquilante incrível, a gente pode tirar maquiagem com óleo de coco. Então, voltando aqui, eu vou ensinar para vocês fazer a inalação para reabilitação olfativa. Ó, eu coloco um chumacinho de algodão aqui dentro, tá? Esse aqui eu coloquei aqui dentro. Eu posso já deixar no vidrinho que eu vou fazer. É importante a gente ter um cítrico, um mentolado, um herbal de especiarias e um floral. Mas para ensinar para vocês como que a gente faz a inalação no vidro. Por quê? Não é aconselhável você pegar o seu vidrinho, que está cheio de óleo essencial novinho, e ficar inalando no potinho. Por quê? Ele vai evaporar, ele vai volatilizar e você vai estar desperdiçando o seu óleo essencial. Agora, se você pega um vidrinho vazio de óleo essencial, coloca um chumacinho de algodão lá dentro e você vai pingar algumas gotinhas, pode pingar umas 3 gotinhas, você já tem aí um difusor para você fazer inalação direta, tá? Então, isso aqui é um exercício da reabilitação olfativa. Tem post meu no Instagram, quem tiver dúvidas ali tá muito detalhado. Eu posso mandar no grupo também para vocês. Meu Instagram, quem não sabe, é dudaenes.essenciallife. Eu vou pedir o Rubinho para colocar aí no chat para vocês, mas lá tá tudo explicadinho. Então, fica a dica aqui como a gente pode reutilizar os vidrinhos vazios e como a gente vai fazer a inalação direta no vidrinho. É claro que se você tem criança, se você preferir, você pode utilizar o difusor ultrassônico. O meu difusor tá ligado ali, daqui a pouco eu pego para vocês. E o difusor, a facilidade dele é que você vai ter uma inalação indireta, né? Que você vai colocar, é um aparelho ultrassônico, porque através da água, você pinga umas gotinhas de óleo essencial e através das movimentações dessas moléculas, ela vai dispersar, formando uma névoa. Isso facilita muito a respiração, a absorção desse óleo essencial, principalmente para quem tem criança que não consegue fazer a inalação em concha ou mesmo ficar inalando no vidrinho, né? Então, isso ajuda muito na hora de relaxar, na hora de dormir, ou até mesmo se você está estudando, a gente também tem um difusor. Na hora eu não acho nada, o meu tá lá no carro, o difusor pessoal, um portátil que a gente pode estar utilizando do lado do computador e na hora que você está estudando. Então, vamos falar de alguns óleos que a gente vai utilizar. Então, vocês viram que a gente começou esse bate-papo hoje com o hortelã-pimenta para dar energia, disposição. Duda, eu estou no momento que eu estou muito cansada, eu estou estressada, estou precisando ter clareza para concentrar e fazer meus exercícios, ou estudar, ou trabalhar. Como que eu gosto de fazer? Você pode associar o seu peppermint com um óleo cítrico, tá? Pode ser o limão siciliano, que é maravilhoso.
tá? Eu vou colocando aqui para vocês os óleos, ó. Pode ser o limão siciliano, pode ser o Wild Orange, que é o óleo da alegria, um óleo que traz muita vitalidade, muita criatividade, né? Ou pode ser também, por exemplo, a tangerina. Então, quando eu associo um óleo mentolado, como o peppermint, que ele vai te dar energia, disposição, com o óleo cítrico, eu estou trazendo o quê? Mais clareza mental, foco e raciocínio. Então, é excelente para começar uma atividade física, para começar um trabalho, para acordar de manhã mais animado. E os óleos cítricos trazem essa alegria, essa vontade de viver, de rir, né? Então, é muito gostoso. Então, uma gotinha de cada, pode inalar, tá? Se for trabalhar, pôr um difusor do lado do computador e começa a sua aromaterapia do lado do seu computador. Então, fica a dica, são 2 óleos que eu gosto muito. Mas olha que interessante, nós falamos de disposição, mas o hortelã, ele também tem outras funções. Ele é um óleo que ajuda a gente a tirar aquela vontadezinha de doce, ou mesmo se você tiver com mau hálito, ou com um gosto ruim na boca, ou para higienizar mesmo a boca. E se você está num processo de perca de peso, de emagrecimento, que dá aquela vontade de comer doce, eu vou dar uma dica para vocês, como eu gosto de usar, tá? Eu encosto ele aqui, ó, no meu dorso, tá? Eu só encosto e faço isso. Por que eu faço dessa forma? Quem está acostumado, meu marido, então, ele faz assim, ó, pinga uma gotona dentro da boca. O Rubens, quem já viu, sabe que eu fico quase louca quando eu vejo ele fazendo isso. Porque ele já está acostumado, ele sabe como que o corpo dele vai reagir. Mas, como a gente está falando aqui para pessoas que estão começando a utilizar o óleo, encostou aqui no dorso, ó, fez isso aqui, já vai dar uma refrescância, você já vai diminuir aquela vontadezinha de comer doce. Quando a garganta também está começando a dar aquela arranhadinha, pode fazer dessa forma também, tá? Dá uma refrescância. Agora, se for uma dor de garganta, nós vamos dar outras orientações. Mas o peppermint também, ele é digestivo. O nosso peppermint pode ser ingerido e usado para a parte de vias aéreas, então também para a parte de digestão, tá? E aí, vamos falar dos óleos, a gente falou dos cítricos, não só, né, para trazer alegria, mas eles também podem ser utilizados para aromatizar uma água, para saborizar a sua água. Eu adoro colocar aqui na minha garrafinha, tá? É importante que seja uma garrafa de vidro ou de inox. Então, pingou umas gotinhas aqui, você pode estar aromatizando sua água. Lembrando que, se o meu objetivo for terapêutico, se eu quero o benefício dos óleos cítricos, que eu quero aproveitar a molécula de limoneno, que é uma molécula que quebra as gorduras, ajuda na digestão, ajuda no metabolismo, vai ajudar no processo de gordura, colesterol, triglicérides, né? Então, para as pessoas que às vezes também têm alterações de açúcar no sangue, todos esses benefícios a gente encontra nos óleos cítricos. Todos os cítricos, tá? Vai variar um pouquinho a laranja, o grapefruit tem um pouco mais de limoneno, o limão, ele é um pouco mais desintoxicante, o lime, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, só para vocês entenderem que o princípio ativo deles são muito parecidos, vai diferenciar uma coisinha ou outra, e aí você vai ter o seu consultor, você vai ter o nosso material de apoio para te mostrar todas as diferenças. Aqui é só para ilustrar como que a gente usa, né? E por que a gente usa. Então, se a gente quiser dar sabor à nossa água, a gente pode colocar aqui e tomando ao longo do dia. Mas se o objetivo for terapêutico, é importante que você feche, tá? Não deixe evaporando. E, de preferência, coloque num copo e tome de uma vez, para que você aproveite todos os benefícios daquela água, não só aromatizar a água, combinado? Então, fica a dica também. Lembrando que os óleos cítricos, eles também são mucolíticos, eles aumentam também, dão suporte na nossa imunidade. Óleo essencial não tem vitaminas, nem minerais, os óleos essenciais, eles
vão aumentar a absorção dos nutrientes e a biodisponibilidade das vitaminas e minerais no nosso organismo. Mas não tem, nem os óleos cítricos não tem vitamina C, combinado? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito errado aí na internet, então é importante que vocês também saibam que não tem vitaminas. E aí, a gente falou dos óleos cítricos, mas aí você fala para mim assim, Duda, eu ainda tenho muito problema digestivo, eu tenho uma azia, uma queimação, um refluxo que nada resolve. Eu tenho para te orientar um blend que eu amo, que é o Zengest. É um blend digestivo, excelente para quem tem flatulências. Você pode fazer uma massagem com óleo de coco no abdômen. Se você tem azia ou queimação, você pode sim fazer também dessa maneira que eu ensinei para vocês, colocando uma gotinha aqui no dorso e fazendo assim. Isso vai dar aquela aliviada naquele refluxozinho que fica subindo. Agora, se for um problema mais metabólico, eu te aconselho usar a cápsula, colocar umas 2 gotinhas e tomar depois das refeições, tá? Para quem tem problema realmente gastrointestinal. Excelente o nosso blend. E quando a gente fala blend, é uma mistura de óleos essenciais. Para vocês terem uma ideia, quem é da equipe recebe todo o nosso material, o Zengest, ele tem hortelã-pimenta, anis, estragão, erva doce e coentro. Então, olha quantos óleos, quantas plantas medicinais a gente tem nesse vidrinho aqui, que vão dar suporte na nossa parte gastrointestinal, né? Então, ele é incrível, tá? Fica a dica aí para quem tem problemas gastrointestinais. E aí, outra coisa que a gente está falando muito, que as pessoas me pedem muito, é como eu posso cuidar da imunidade, né? Lembrando, pessoal, que eu falo muito no meu Instagram e falo muito com vocês da equipe. Todos nós vamos ter contato com esse vírus, com esse bichinho que está por aí. Todos nós, tá? E o que vai mudar é a forma que o nosso organismo vai estar preparado para receber. Então, assim, o contato com o vírus todos nós vamos ter. O que diferencia se alguém é assintomático, se alguém teve sintomas muito pesados, é como o seu sistema imunológico está. Então, a gente tem que cuidar da nossa imunidade. Como que a gente cuida da imunidade? Cuidando do nosso intestino. O intestino é o responsável para produzir a nossa imunidade. Cuidando do nosso sono, nós vamos falar de higiene de sono, é o próximo tema que eu quero falar com vocês. Vamos falar também das nossas emoções, como a gente vai gerenciar as nossas emoções. E claro que a gente tem óleos também para combate e tem óleos também que a gente pode usar preventivamente. Para quê? Para a gente poder realmente dar um suporte maior para a nossa imunidade. Claro que orientações básicas a gente deve continuar fazendo. Se alimentar bem, hidratar bastante, né, tomar bastante líquido, sempre que possível fazer um gargarejo, um bochecho, porque o vírus ele entra por aqui e por aqui. Então, usar os olhos também na parte inalatória é muito importante. Eu vou falar de um outro suporte respiratório que eu amo. Vamos falar dessa primeira via, né, que a gente tem, que é a parte respiratória. A gente falou do peppermint, falou dos óleos cítricos, mas a gente tem um blend também, já que a gente falou de blends, vamos falar do Brief, né? O Brief é uma combinação de óleos que tem o eucalipto ravensara, tem a melaleuca, tem os óleos cítricos, e então o Brief, ele trabalha toda a nossa via respiratória, nosso pulmão, os brônquios, né? E ele também pode ser usado tanto para prevenção quanto para algum tratamento, quando você já está com os primeiros sintomas, né? Às vezes uma parte é dificuldade para respirar, quem tem, como eu falei com vocês, o peppermint, para muitos pacientes, para muitas pessoas, ele deixa a pessoa mais animada, mais ativa. Já o peppermint, já o Brief, ele é uma combinação de óleos que também relaxa, também acalma, desacelera o pensamento. Então, eu gosto muito de indicar o Brief para ser usado também à noite. Então, se você tem problemas respiratórios e precisa de um suporte, em vez de usar o peppermint, você pode usar o Brief
e pode associar ele com a lavanda. Você vai ter uma noite maravilhosa, que vai relaxar e vai tratar a parte respiratória. Então, o Brief também ele pode ser usado topicamente, você pode diluir ele e passar aqui nas têmporas, quando você já começa a ter aquela dorzinha de cabeça de sinusite, pode passar aqui nos seios nasais, passar no pulmão e nas costas para tosse, resfriado, rinite, sinusite, todas as ites, tá? É claro que quando a gente fala de ites, é um processo inflamatório, às vezes associado com uma infecção, a gente precisa cuidar da imunidade. Então, por isso que está tudo interligado. Não tem como a gente cuidar do organismo como se ele fosse gavetas. O nosso organismo ele é todo sistêmico. Então, uma coisa está ligada à outra. Não tem como eu falar de imunidade sem falar de intestino, sem falar de emoções, né? Então, vamos lá. A gente falou da parte respiratória. Se eu tenho problemas respiratórios, eu não consigo apenas fazer um tratamento para a parte respiratória. Eu vou precisar de cuidar da imunidade. E aí, a gente tem vários protetores da nossa saúde imunológica. O mais queridinho de todos e super conhecido aí, que vocês estão sempre ouvindo falar e provavelmente vocês já viram vários posts, vários artigos falando do queridinho da Duterra, que é o OnGuard. É um blend que foi feito para realmente nos proteger, é o blend da proteção. Olha que interessante, ele tem cravo, canela, ele tem eucalipto, ele tem laranja. Então, gente, tem até uma história, né, dos 7 ladrões, que antigamente teve a peste negra e eles usavam uma mistura de óleos de plantas, de maceração, naquelas máscaras, e que quando eles começaram a estudar, eles foram ver que eram realmente misturas de cítricos, algumas plantas mais aromáticas, como eucalipto, como o alecrim, e as especiarias. Os nossos queridos, né, que são para realmente combater essa primeira fase de um vírus, de uma bactéria, os óleos de especiarias. Só que esses óleos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque eles são dermocáusticos, dermossensíveis. O cravo, a canela, o tomilho, o orégano, eles causam uma reação de sensibilidade à dor, de queimação na nossa pele. Então, é um dos óleos que a gente nunca vai utilizar puro na pele, sempre usando um carreador, tá? E tem pessoas que têm extrema sensibilidade à canela, cravo, por conta do composto que tem neles, né? Cravacol, eugenol, são moléculas que realmente são dermossensíveis, tá? E por que eu não indico colocar uma gotinha na palma da mão e inalar? Se às vezes você encosta aqui, quem tem essa sensibilidade à canela, a gente fica todo vermelho. Então, é um óleo que eu não indico inalar diretamente. Pode colocar no difusor, pode fazer aquela dicasinha que eu dei para vocês, ó, da inalação das especiarias, é um dos óleos que a gente usa na reabilitação olfativa. Então, se você precisa usar uma especiaria, você pode usar o OnGuard, que ele sobressai o cravo e a canela, combinado? Então, pode fazer inalação direta aqui, né, no algodão que eu fiz para vocês aqui, e pode fazer a inalação e colocar no difusor. Para criança, como que a gente vai usar? Diluído no óleo de coco. Gente, eu vou até mostrar para vocês que isso facilita também. Mãe preguiçosa, mãe que não gosta de fazer a diluição, o cliente que fala assim, eu não sei, não quero fazer diluição, pode comprar os rolons que já vêm diluídos, tá? Então, os rolons da Duterra já vêm com óleo de coco fracionado na concentração ideal para a gente usar em crianças. Então, pode passar na sola dos pés, pode passar na coluna vertebral, combinado? Então, ó, não fica a dica aqui, tem a linha toda em formato de rolon, tá? Outra coisa super importante que a gente usa muito aqui em casa é o OnGuard no formato de spray antisséptico. E lembrando que essa embalagem ela é reaproveitável. Eu vou mostrar para vocês uma dica que eu dou e que eu adoro. Quando a minha garganta começa a arranhar, quando eu estou sentindo aquele pigarrozinho querendo vir, eu pego meu antisséptico e faço assim, ó. Apenas isso, tá? Isso eu aprendi com os americanos, uma classe lá nos Estados Unidos, tá, gente? Então, fica a dica,
o nosso antisséptico. Duda, meu antisséptico acabou, eu tenho essa embalagem vazia, como que eu faço? Você pode colocar álcool cereal, ou vodka, ou cachaça, ou algum destilado, tá? Qualquer destilado que você pode tomar. Você vai colocar, para esse vidrinho aqui, 20 gotinhas de On Guard. Eu ainda acrescento copaíba, coloco umas 10 gotinhas de copaíba e coloco umas 5 gotinhas de peppermint, para dar aquela refrescância. Então, o meu antisséptico bucal aqui, gente, ó, fica uma delícia também, tá? E aí, você vai refazer quando ele acabar, tá? O outro, eu uso, quando eu compro direto da Duterra, eu uso muito para fazer a asepsia das mãos, ou de bancada. Mas esse aqui eu estou dando uma orientação para vocês de como eu faço o meu spray para garganta, tá bom? Então, anotem aí, que também eu faço assim. Às vezes eu coloco um pouquinho de azeite também, que eu acho que dá uma segurada maior, né? E diminui esse ardor que a canela, que o cravo traz na mucosa, né? Então, se vocês quiserem, pode colocar também aquele óleo de coco copra líquido que o TCM também, né? Que a gente usa na gastronomia, pode colocar, eu coloco um tanto assim, ó, um dedinho mais ou menos do óleo de coco, tá? Porque aí diminui, porque eu uso no Cauã também. Então, dessa forma, não queima a mucosa da nossa boca, combinado? E aí a gente está falando de imunidade, falamos do On Guard, que é o nosso queridinho, e como que a gente também pode fazer para potencializar? Vamos supor que você já está começando a sentir os primeiros sintomas de resfriado, de uma gripe, você pode potencializar o seu uso colocando a copaíba, a nossa querida copaíba. A copaíba, gente, ela é super coringa. Ela, além de ação anti-inflamatória, ela também protege o nosso organismo, ela é um hepatoprotetor. Então, para aquelas pessoas também que têm problemas de fígado, de estômago, né? A copaíba, ela vai ajudar muito. Se você passou por uma fase que precisou tomar algum medicamento, algum antibiótico, que você vai precisar cuidar do seu estômago, do seu fígado, você vai associar a copaíba. E a copaíba também a gente pode utilizar topicamente, aromaticamente para trabalhar as emoções e por ingestão. Topicamente, ela vai ajudar também para dores, inflamação, né? Eu gosto muito de copaíba para cuidados com a pele, eu vou ensinar para vocês fazerem algumas misturinhas para a pele. Então, assim, ela é super coringa, eu não consigo ficar sem copaíba, é um óleo que eu acabo usando muito. Posso associar com o On Guard, tá? Para um combo aqui de imunidade. Lembrando que vamos continuar falando de imunidade. Eu tenho a melaleuca também, que é fungicida, bactericida, ela trabalha também essa proteção das vias aéreas, então ela ajuda a combater vírus e bactérias e também fungos. Então, ela é um óleo de amplo espectro, que a gente pode dizer. Mas a melaleuca, ela também é cicatrizante. Então, se você está com uma feridinha, um corte, eu apareci hoje com uma espinhazinha aqui, aí o que eu usei, gente? Eu nunca uso a melaleuca pura em cima da espinha, porque ela vai ressecar por fora e não vai... A forma de tratar a melaleuca é uma cicatrização de fora para dentro. Então, quando eu preciso desinflamar uma acne, por exemplo, eu vou associar melaleuca com copaíba, tá? E com lavanda, porque assim eu vou ter uma cicatrização ou vai me ajudar no processo inflamatório de dentro para fora, sem queimar a minha pele, sem dar aquela casquinha por fora e ainda continuar com o pulso por dentro, tá? Então, isso vale também para um machucado que você precisa cicatrizar, mas que ele às vezes está inflamado, você não vai colocar melaleuca pura. A gente sempre vai fazer as misturinhas, as diluições. E para isso, vocês podem fazer no vidrinho vazio, pegar um vidrinho aqui, ó, um vidrinho vazio, você pode colocar umas gotinhas dos óleos que eu falei, completar com óleo de coco, e aí já tá a sua misturinha, o seu blend que você aprendeu a fazer caseiro para cicatrização, para pele, para tratamento do seu rosto também, né?
E aí, gente, falando de pele, eu já lembro de um outro óleo que eu sou apaixonada e que ele ajuda muito a gente a regenerar pele, tecido, manchas, rugas e marcas de expressão, que é o nosso frankincense, né? É o rei dos óleos. E aí, sabe aquela misturinha que eu acabei de falar com vocês de melaleuca, de copaíba e de lavanda? Ui, sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. Melaleuca, copaíba e lavanda. Aí você chega e acrescenta o frankincense. Gente, vocês já têm um blend regenerador. Eu não tô vendo as perguntas, tá, amor? Depois eu vou... para ler as perguntas, gente, eu vou ter que pôr um óculos, porque depois do Covid eu precisei usar óculos. Aí eu vou ler todas as perguntas e vou respondendo. Mas olha só, esse quarteto aqui, ó, copaíba, lavanda e melaleuca, como um blend regenerador para a pele, para manchas, é excelente, tá? Então, vocês vão fazer um blend e vão passar. E aí, você vai falar assim comigo, Duda, esses 4 óleos aqui, você me falou também que eles têm uma ação protetora, não só respiratória, mais da pele, e também vão dar suporte imunológico. Olha que incrível que é a aromaterapia, gente. Você faz um blend para o rosto, passa ele à noite ou passa ele de manhã, e ele vai estar cuidando do seu sistema imunológico, entendeu? Então, você nunca vai ter um óleo só em casa, parado ali, sem saber para que usa. Quando você faz combinações, você vai potencializando o efeito dos óleos essenciais. Então, eu já falei para vocês aqui uma misturinha para a pele que ajuda no sistema imunológico, tá? E o que mais que esses óleos podem fazer juntos? Também vão te ajudar a relaxar. Então, você pode usar à noite antes de dormir. E aí, vamos falar também do sono, qualidade de sono. Antes disso, eu vou só terminar de falar do frankincense, que ele é muito incrível para várias coisas. A gente também pode usar tópico, internamente e aromaticamente. Aromaticamente, a gente pode usar para equilibrar nossas emoções, para dar um conforto no nosso coração, nos nossos sentimentos, principalmente se você está numa fase mais depressiva, mais ansiosa, mais triste. Aí, como eu gosto de indicar, você vai usar o seu frankincense com um óleo cítrico, uma tangerina, uma laranja, porque vai trazer muito conforto para o seu coração, vai tirar aquela angústia, aquele sentimento de coração apertado. Então, eu gosto muito de associar esses 2 óleos. Mas, se eu estou numa fase muito agitada, irritada, que qualquer coisa eu estouro, qualquer coisa eu perco a paciência, ou se está um dia tudo tranquilo, receba aquele telefonema que me tira do sério. Qual óleo que eu posso usar nessas situações, Duda? Balance, gente, balance. Quem me conhece sabe, balance para mim é um salva-relacionamento. Por quê? Ele pode ser utilizado tanto na esposa, quanto no marido, quanto nos filhos. Sabe aquela situação que a criança está agitada e que ela está... Aconteceu alguma coisa, você fica nervosa com ela começa a fazer birra, balance na coluna dessa criança, mas balance no coração, na nuca, ó, inala. E aí, o marido estressado, você põe um aqui um pouquinho na mão, faz um carinho na nuca dele, fala, oh, amor, o que está acontecendo? Você está muito estressado hoje? Faz aquele carinho gostoso. Gente, não tem erro. O balance é um salva-relacionamento. E aí, vamos falar de relaxar, né? O mesmo balance que você tem em casa, você pode usar ele com a lavanda, olha que interessante, à noite para dormir melhor, para relaxar, para induzir o sono. E aí, se você é daquelas que tem o pensamento acelerado, a mente não para, você vai dormir e fica pensando o que tem que fazer no dia seguinte, se vai levar o menino para a escola, o que está faltando, se tem que fazer compra do supermercado, o pensamento acelerado. Ou aquela criança que custa para dormir, fica passando todos os desenhos que ela viu no dia, todas as brincadeiras, aí você vai pegar e vai associar balance, lavanda com a laranja, tá? Então, ó, vou colocar aqui esses 3 aqui, ó, balance,
lavanda e laranja. Esse trio aqui desacelera o pensamento, a mente acelerada, tá? Então, para a criança e para os pais, é maravilhoso. Combinado? E eu tenho, como eu falei com vocês também, para quem às vezes tem uma dificuldade para respirar, ronca, ou tem bruxismo, né? Você vai usar a sua lavanda com o seu balance, tá? E colocar o Brief, que é o nosso blend respiratório. Então, ó, triozinho aqui para quem tem dificuldade para dormir. Mente acelerada também pode ajudar muito, mas quem tem, às vezes, bruxismo, ou ronca, ou tem aquele sono muito agitado, essa dica aqui fica excelente. Duda, você falou de várias coisas muito interessantes, mas eu tenho muita dor. Eu tenho uma dor muscular, eu tenho dor lombar, eu tenho... Nossa, eu sou a mulher das dores. Como é que eu faço, Duda? Gente, nós temos o blend da dor, dores articulares, dores musculares, é o Deep Blue. A gente tem ele na versão óleo essencial, e a gente tem também na versão, peraí que eu vou pegar para vocês aqui, o Deep Blue pomada, tá? Esse Deep Blue pomada aqui também, que é excelente, que ele já está pronto para ser utilizado, você pode fazer uma massagem, e para quem é a rainha dos blends, assim como eu, que amo fazer as minhas misturinhas, eu gosto de misturar o Deep Blue com a copaíba, tá? Deep Blue com a copaíba. Então, você também pode fazer sua misturinha. Para minha mãe, gente, a mamãe, ela tem artrite, artrose crônica, então eu peguei e já fiz para ela um óleozinho desse de coco com copaíba e Deep Blue concentrado para ela massagear 2 vezes ao dia no joelho, nas articulações, nos lugares com mais dores, mas lembrando que não tem como cuidar desse tipo de dor, que é uma inflamação, sem cuidar da imunidade. Então, ela também utiliza os óleos para sistema imunológico, tá? Então, para dor, esse Deep Blue aqui, essa dupla aqui é muito maravilhosa. Para quem faz atividade física, para quem é atleta, ou para quem, às vezes, precisa relaxar. Tem determinados tipos de dor de cabeça, são dores de cabeça tensionais ou musculares, que eu prefiro indicar o Deep Blue. Assim como tem algumas pessoas que têm dores de cabeça por conta de uma sinusite, de uma rinite ou uma enxaqueca crônica, que se beneficiam muito tanto do Peppermint quanto do Brief, tá? Então, e para aquelas pessoas que têm dores de cabeça emocionais, por tensão, por cansaço, você pode tentar a lavanda e o frankincense. Então, eu quero mostrar para vocês que é importante a gente ter mais de um óleo em casa, porque dentro da mesma casa, você vai ter um marido que gosta do peppermint para dor de cabeça, quanto você vai falar assim, Duda, peppermint para minha dor de cabeça não funciona. Então, se a sua dor de cabeça for fundo, tensional, emocional, de estresse, tenta a lavanda com frankincense. Ou se for para uma tensão muscular, uma tensão de trabalho, um estresse, você pode tentar o Deep Blue. Viu como que é interessante que às vezes a gente não precisa ficar refém de um único óleo, mas que a gente precisa conhecer o nosso organismo, né? E eu falei de vários óleos aqui para vocês, e eu queria saber, eu vou até abrir agora o chat, vou até colocar um óculos aqui, gente. Hã? Não, vou continuar na gravação, porque eu quero ver que as perguntas que teve aqui, e para vocês verem como que, de repente, vocês se identificaram com várias questões que você tem ao longo do dia. Então, eu vou ler o chat aqui. Então, essa conversa que você vai tendo com seu amigo, com seu cliente, né? É uma classe. Muitas pessoas me perguntam, Duda, como é que você faz? Você faz uma apresentação para alguém que você está apresentando os olhos? Não. Eu pego essa minha bolsinha aqui, que eu ando com ela para tudo quanto é lugar, que eu ando com ela com os meus 10
ela cabe 10, tá? Então, eu acabo levando alguns aqui dentro na outra. Os 12 olhinhos que a gente mais usa no dia a dia, e eu vou conversando com a pessoa sobre os meus cuidados e como que eu cuido da minha saúde e da minha família. Então, é um bate-papo, gente. É você entendendo a dor do outro, ele vai te relatando ali, aí você vai mostrando o óleo essencial que você usa para determinada situação. E na hora que você assusta, você vai perguntar para a pessoa, qual desses óleos você vai precisar? Eu, pela minha experiência de 4 anos de consultório, que eu tenho atendido as pessoas aqui, tenho compartilhado como consultora, eu acho muito difícil a pessoa falar que precisa de apenas um óleo essencial. E eu também não consigo indicar apenas um óleo essencial. Mas eu queria mostrar para vocês que todos esses óleos que eu falei com você, a metade deles está no kit Aromatouch. Olha que legal. E a outra metade, completando os 12, estão exatamente no nosso kit Brasil. E aí, vocês concordam que eu não precisei falar que ele precisa ficar com uma caixinha com 12 ou com 8 óleos? E que eu preciso também indicar o óleo de coco, porque ele vai usar topicamente, ele precisa utilizar o óleo de coco. E se ele tem criança em casa, o difusor pode ser uma boa opção. Então, é num bate-papo, o próprio cliente, vocês vão falar para mim o que vocês precisam. E assim a gente vai definir qual é a melhor opção para vocês, entendeu? Então, o Rubinho está me sugerindo de interromper a gravação e eu vou responder as dúvidas. Ou vocês acham que eu devo continuar a gravação respondendo as dúvidas? Me fala aqui. Rubinho, me ajuda aí. O que o pessoal prefere? Tem muita dúvida. Continua então, com a gravação. Continua com a gravação? Então, tá bom. Então, vamos lá. Tem muita gente que é a louca dos olhos, né? O blend de melaleuca, lavanda e copaíba é mais indicado para psoríase? Olha, psoríase é uma doença com fundo emocional, muitas vezes autoimune, e que a gente precisa analisar. Se está com púrido, está com eczema, que é aquela coceirinha, né? Então, eu gosto muito de indicar um blend que ela vai usar topicamente e aromaticamente também para trabalhar as emoções, porque tem muito fundo emocional. Então, nesse caso, como nós vamos falar de doença, é particular e a gente vê cada caso, tá? O On-Guard antisséptico pode ser usado ingerido? Na verdade, gente, igual vocês perceberam, não é uma ingestão, assim, é muito pouquinha quantidade, mas se você observar, ele é feito com álcool cereal, então não tem problema se eu ingerir. Mas eu gosto de preparar o meu próprio, como eu falei com vocês, aí você vai colocar um pouquinho de vodka ou um conhaque, ou às vezes uma cachaça. Se for para criança, você vai diluir, tá? Lembrando que o óleo essencial não mistura com a água, mas se a gente estiver fazendo um antisséptico que a criança for usar, você coloca um pouquinho de água destilada, tá? E aí você pode usar dessa forma. Para uma rinite crônica, qual a melhor forma de cuidar? Exatamente. Imunidade, os óleos para o sistema imunológico. Você vai usar também os óleos para suporte respiratório. Eu gosto muito de usar topicamente também nas têmporas e nos seios nasais. E pode fazer a inalação na caneca, aquela inalação de vó, né? Põe uma água quentinha, não pode ser uma água fervendo. Coloca na caneca. E pode colocar o brief, pode colocar o peppermint, pode colocar melaleuca, pode colocar o limão. Pega um paninho e faz a inalação na caneca, tá? Por quê? A rinite é uma inflamação com muco. Ou às vezes não tem muco, mas está aqui os seios nasais, as têmporas todas congestionadas e todas inflamadas. Então, isso ajuda muito você associar o uso para imunidade e os óleos para suporte respiratório. Para diarreia em idoso, gente, diarreia em idoso, hidratação, primeira coisa. Segundo, a gente tem que saber qual que é a causa dessa diarreia, né? Porque pode ser uma infecção, uma intoxicação alimentar, pode ser uma infecção, tá? E pode ser também alguma disfunção gastrointestinal. A gente tem que cuidar cuidar do intestino também. Então, primeiro,
é o diagnóstico. Você precisa do diagnóstico do médico. Ninguém está aqui para fazer diagnóstico. Nem nós, aromaterapeutas, fazemos diagnóstico, tá? Então, é muito importante ter o diagnóstico, saber qual é a causa dessa diarreia. E aí, você vai dar suporte. Hidratação, pode fazer um blendzinho, uso tópico com Zengest, até a gente descobrir o que é. Se for por uma questão de alguma bactéria, a gente pode associar também o Zengest e acrescentar melaleuca nele e passar topicamente, tá? Hidratação, e pode também dar para esse idoso o óleo cítrico na água, tá? Então, ele vai tomar, porque também vai ajudar na imunidade. O pessoal está pedindo aqui para continuar, então vamos continuar. Perdi a parte que você disse, o do algodão para inalar. Eu ensinei para vocês fazer uma inalação direta, que é essa inalação que a gente usa. Deixa eu pegar aqui, gente, Cadê meus vidrinhos? Vamos lá. Enfim, você vai pegar um vidrinho vazio, abrir esse vidrinho vazio, não sei cadê meu vidrinho, onde foi parar. Você vai abrir um vidrinho vazio, colocar o algodão aqui dentro e vai pingar umas 4 gotinhas. E aí, você vai fazer inalação no próprio vidrinho. Na internet, tem pessoas que estão vendendo, eu já vi em vários lugares, um inalador. Achei meu vidrinho vazio? Não sei onde que eu fui parar ele, mas enfim. Um inalador que você faz a inalação, parece um... Ai, gente, parece um suportezinho de OB, sabe? E você pinga no algodãozinho e vai, pinga as gotinhas de óleo essencial e vai inalar na própria narina. E o que acontece? Na pandemia, eu ajudei várias pessoas com reabilitação olfativa, e nem todo mundo conseguia comprar a tempo, e a gente precisava rapidamente estimular a reabilitação olfativa. Então, como que a gente fez? Pega um vidrinho vazio, coloca algodãozinho lá dentro, pinga as gotinhas de óleo essencial, e de preferência já deixa um vidrinho de peppermint, um de lavanda, um de cítrico, tá? E um de especiarias, que aí, no caso, eu sempre sugeri o On Guard, porque já era um suporte imunológico, e a pessoa fazia a reabilitação olfativa com 4 vidrinhos, 4 óleos essenciais, que vão estimular o olfato, tá? Então, fica a dica aí, e você vai inalar, vai fazer um inalador pessoal, que você vai ter aquela inalação rápida, direta. Vamos ver mais? Qual você indica pelo encravado? Toda vez que minha cliente depila, fica coçando cheio de pelo encravado. E aí você pode utilizar os óleos que têm uma ação bactericida ou mesmo anti-inflamatória. Pode usar lavanda para acalmar a pele depois de uma depilação excelente, ou pode fazer uma misturinha de lavanda e melaleuca, passar logo depois que depilar com óleo de coco, lembrando que aquela região vai estar super sensível, porque você acabou de depilar, e você não vai utilizar o óleo puro, o óleo essencial puro na pele, sempre diluído com o óleo de coco, tá? Então, você pode usar lavanda e melaleuca como um pós-depilatório. Com inalação, sente depois as vias aéreas ressecadas. Então, é muito importante também a gente fazer a limpeza com soro fisiológico, né? Para limpar mesmo o muco, catarro, enfim. O óleo de lavanda associado com o Brief, ele protege um pouco mais a mucosa, tá? Eu gosto muito de associar, se realmente você estiver sentindo essa sensação de ressecamento. Protocolo para estimular o crescimento do couro cabeludo. Maravilhoso se você perguntar isso, porque eu falei um pouco de óleos no tratamento capilar essa semana. Então, vamos tirar essa dúvida. Quando a gente quer estimular a circulação, quero estimular a irrigação dos vasos para poder melhorar a circulação do meu couro cabeludo. Peppermint, tá, gente? O peppermint é incrível para a circulação. Nem todo mundo que tem pressão alta, por exemplo, pode usar o alecrim. Então, qual que é o outro óleo que eu posso associar para a queda capilar? O cedro. Então, você vai usar peppermint e cedro. Duda, eu estou precisando de
de fortalecer também os fios que estão, né? O cedro ajuda muito a fortalecer os fios que já existem. O alecrim ajuda a estimular o crescimento. E o peppermint ajuda na circulação. Mas tem outro óleo também que vocês podem utilizar, que é para espessar o fio, quando o fio está muito fininho, o sândalo havaiano. Ele ajuda no espessamento dos fios, tá? Gente, todos eles carreados. A gente não passa óleo no couro cabeludo puro. Carreado com óleo de coco, faz uma massagem, tá? E aí eu te aconselho fazer essa massagem à noite, no dia seguinte você enxágua normal. Eu não aconselho pingar óleo essencial no shampoo e nem numa máscara que você não conheça, tem que ser uma máscara neutra. Não aconselho pingar no shampoo, porque você tem ali um preparado que muitas vezes não é um shampoo neutro, que tem várias substâncias químicas. Quando você coloca o óleo essencial, ele pode mudar a estrutura do seu shampoo e pode ter alguma reação ali que não vai ser benéfica para o seu fio ou para o seu couro cabeludo. Então, eu indico fazer, sim, uma umectação com óleos vegetais, tá? E você pode fazer para dar brilho, aí para dar brilho você pode usar o gerânio, ylang-ylang para dar brilho, para cuidar do fio. E você pode fazer também uma massagem no couro cabeludo para tratar a queda capilar, combinado? E quando você fala de blend para a pele, qual a quantidade de gotas? Então, assim, eu não vou estender muito a nossa aula hoje, porque a minha ideia aqui era mostrar para vocês como que nesse bate-papo simples você consegue solucionar e indicar óleos para o dia a dia que todas as pessoas devem ter em casa. Agora, diluição específica, quantidade, misturas, a gente vai ter um outro bate-papo. Se você precisar, chame o consultor que te apresentou isso tudo aqui, que te trouxe para esse bate-papo hoje, que eu tenho certeza que ele faz parte da nossa equipe, ele deve ter várias dicas, vários protocolos, várias receitinhas, né? Agora, uma patologia, um caso mais específico, uma doença, é importante que você procure um aromaterapeuta, uma pessoa que tenha mais tempo de óleos essenciais, que vão dar um suporte maior, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é a tranquilidade, a clareza, a facilidade que a gente tem para conversar de óleos essenciais. Né? Então, hoje a gente não vai falar muitas de quantidade, quantas gotas, como que eu faço essas diluições. A gente pode ter um outro bate-papo na semana que vem, tá? Então, hoje eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso bate-papo hoje. Compartilhe esse bate-papo com quem está começando ou quem você gostaria de apresentar os olhos. Se você já é um consultor, veja de novo, escute, porque isso vai te ajudar na sua linguagem. Cada um vai ter a sua maneira de conversar, de apresentar. E lembrando que tudo vai mudar de acordo com a pessoa que está na sua frente, né? Então, é perguntar. Quando a gente fala anamnese, quem é da área de saúde sabe o que é. É uma entrevista, é perguntar para o seu cliente o que ele sente, onde você pode ajudar, o que ele pode melhorar. Na do Terra, a gente usa o Guia Viva, que ajuda demais para quem está começando, que é um guia que vai mostrando quais as perguntas você vai fazer, como que aquela pessoa vai utilizar os olhos, como que você vai montando, como que você abre a caixinha com ela, né? Esse bate-papo que a gente fez aqui hoje, se você está na frente do seu cliente, ele acabou de receber os óleos essenciais, você faz esse bate-papo. E olha que interessante, que eu acho muito importante eu falar com vocês. Óleo essencial a gente não escolhe pelo cheiro, a gente escolhe pelo benefício. Então, não é porque você está aqui online comigo que você precisa cheirar o óleo essencial para conhecer. A gente fala dos benefícios. Se por acaso você não gostou do aroma, a gente tem como fazer uma combinação para ficar mais agradável para você, né? Para ficar mais agradável você inalar. Mas isso eu quero mostrar para vocês que mesmo sem poder sair de casa, você compartilha os benefícios dos óleos essenciais. E a gente ainda está no momento que as pessoas não estão compartilhando pessoalmente. Então, gente, não usa isso de desculpa para não falar dos benefícios dos óleos essenciais, para não ser resposta de oração na vida de alguém, né? Use o celular, use o Zoom, ou liga para sua amiga, conversa com ela sobre os óleos essenciais. De maneira simples, você vai bater papo, vai perguntar o que ela tem e vai mostrar a solução para ela.
Combinado? Ó, beijo grande a todos. Espero ter ajudado vocês. Vou subir essa aula que acabou ficando grande. E a gente se encontra por aí. Vai lá no meu Instagram, tem muita orientação para vocês, muitas dicas. Até a próxima. Beijo grande. Vou finalizar aqui.